Boa noite, povo de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma noite abençoada, uma boa noite de salvação para todos. Tivemos um culto hoje abençoado na congregação, louvado seja Deus, onde nós adoramos o Senhor, onde nós somos gratos pela semana abençoada, pelas misericórdias de Deus terem se renovado na nossa vida. Louvado seja Deus. E nesta noite eu vim compartilhar com os irmãos, aleluia, uma passagem que se encontra no livro, aleluia, de 2 Coríntios, no capítulo 12, aonde o apóstolo Paulo relata um espinho na carne, louvado seja o nome do Senhor. E para iniciarmos, eu queria fazer a leitura no versículo 1, 2, o 3 e o 4, que diz: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aleluia. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Oh, glória. E eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual o homem não é lícito falar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele relatava um espinho na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Espinho este era algo que incomodava Paulo há 14 anos, louvado seja Deus. Você que ele se apresenta, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, a qual não é lícito falar aos homens, louvado seja Deus. E para que ele não pudesse se exaltar ou se gloriar das maravilhas que Deus havia mostrado para ele, ele tinha ouvido falar, aleluia, louvado seja Deus. Assim, porque o apóstolo Paulo sabemos que foi um dos grandes mensageiros do Evangelho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas ele tinha medo de se gloriar. Ele tinha medo de receber a glória, louvado seja o nome do Senhor, a qual a glória ele sabia que pertencia ao seu Deus. O Deus que tinha encontrado, o Deus que tinha livrado, o Deus que tinha chamado, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no versículo 7, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. A própria permissão do próprio Deus, louvado seja Deus, como se o mensageiro de Satanás estivesse ali esbofeteando ali Paulo, louvado seja Deus. Mas ali, louvado seja Deus, muitos dos relatos históricos não relatam verdadeiramente o que era aquele espinho na carne. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que a carne, ela pode ser uma parte física, ou se não uma parte da carne, um lado espiritual, o lado sentimental de Paulo. Paulo estava há 14 anos passando por esta aflição, louvado seja o nome do Senhor, mas não impedia, louvado seja Deus, de Paulo estar glorificando, de Paulo estar exaltando o nome do Senhor, anunciando o evangelho em todos os locais aonde Deus, aleluia, o direcionava. E então Paulo, com aquele temor, aleluia, de receber glórias, de receber exaltações, ele disse: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, não quero me exaltar. E o Senhor, aleluia, sabendo do propósito, conhecendo o coração de Paulo, permitiu que um espinho na carne de Paulo fosse, aleluia, colocado. Para que ele soubesse, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo era necessitado, louvado seja Deus. Sabemos que o Senhor disse: Mas Paulo, a minha graça te basta. Sabemos que a graça é um favor imerecível, louvado seja o nome do Senhor, que recebemos da parte de Jesus. Louvado seja Deus na morte na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. A qual o véu foi rasgado e tivemos acesso direto, aleluia, a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A qual o intermediador entre Deus e os homens é Jesus. Ele diz: por este favor imerecível, Senhor, aleluia. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Louvado seja Deus, porque nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas aflições, louvado seja o nome do Senhor, eu sou contigo. É onde eu te fortaleço, aleluia, na tua fraqueza, louvado seja Deus. Paulo, diante de ti, Paulo, quando tu se sente fraco, é porque tu é forte, porque tu está procurando fortaleza no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus permitiu, aleluia, que este espinho na carne estivesse diante de Paulo,
E Paulo orou uma vez, aleluia, e Deus não tirou aquele espinho. Paulo orou pela segunda vez e pela terceira vez, e Deus não fez permitir, aleluia, que aquele espinho saísse. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também, aleluia, Jesus também, aleluia, quando chorou, aleluia, que passe de mim esse cálice, louvado seja o nome do Senhor. São algumas aflições, alguns espinhos na carne também que nós possuímos, louvado seja Deus, a qual nós temos orado, mas não tem saído, nós temos clamado a Deus e aquela aflição, aquele sentimento, louvado seja o nome do Senhor ali que nos incomoda, louvado seja Deus, dia após dia não sai. É porque o Deus quer manter uma comunhão contigo. Deus, ele quer saber, aleluia, louvado seja Deus, que você reconheça, aleluia, que você está na direção, que o ouvir e o falar tem que ser da boca do Senhor, louvado seja Deus, para que o homem não possa vir a se gloriar, louvado seja Deus, para que o homem não possa se deixar ser exaltado, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós vimos muitas pessoas deixarem de ser adoradas, louvado seja Deus, pelos homens. Sabemos que todo o poder e toda a glória é somente dada a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a saudação que eu deixo para os irmãos, para os seus irmãos saberem, e nós sabermos, louvado seja Deus, que a graça do nosso Senhor é suficiente, louvado seja o nome do Senhor. Esse favor imerecível, louvado seja Deus, Senhor, que o Senhor nos concede. Sou grato a Deus pela esta rica oportunidade, uma boa noite para todos, louvado seja Deus, que o Senhor possa alcançar cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Amém?